Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana. E eu sou o Alisson. E a nossa convidada de hoje para a nossa sala de professor é Rosângela Martins. Rosângela é coordenadora da pós-graduação em Jogos e Gamificação na Educação no Centro Universitário Senac. Rosângela, fale um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes. Olá a todos, espero que estejam aí com muita saúde. E eu sou professora mais educadora, né, há mais de 30 anos, pelo menos. Tenho um caminho um pouco não muito linear na minha formação. Sou ainda professora do magistério, formada no antigo magistério, né, depois eu fiz uma licenciatura em educação física e segui aí, por conta disso, como pesquisadora na área do lazer, da ludicidade, da recreação. Então, é um tema que eu venho carregando desde lá. Quando eu terminei a faculdade, eu já sabia que eu queria pesquisar esse tema, né? Então, depois disso, as minhas pós-graduações, o meu mestrado também. Hoje eu pesquiso a área de parques públicos na cidade de São Paulo. E profissionalmente estive em várias instituições de ensino, né, público, privada, e também em organizações do terceiro setor. E aí eu diria que a educação, para mim, ora ela esteve como meio, ora ela esteve como fim, né? Então, e aí fui para a gestão do conhecimento, sou focalizadora também de danças circulares. Então, como eu disse, né, é uma formação não muito linear. E eu acho que essa formação, essa diversidade de experiências aí, né, de 30 anos, que são, para mim, experiências interdisciplinares, elas acabaram contribuindo muito com as coisas que eu faço hoje. Né? Além do curso da pós-graduação de Jogos e Gamificação na Educação, eu também trabalho na docência do ensino superior, né? Também coordeno esse curso de pós-graduação, e o outro em Gestão e Design de Eventos. Tudo no Senac Aclimação, que é uma das unidades, né, do Centro Universitário Senac. Então, é um pouco, né, quis dar esse panorama sobre a minha formação aí diversificada e também profissional, porque ela, de alguma forma, ela contribui para a fala que a gente tem hoje, né, para esse papo que a gente tem hoje sobre gamificação, sobre jogos de gamificação na educação. Né? É isso. Ah, legal, Rosângela. Obrigada pela sua disponibilidade, né, primeiramente. Eu achei interessante que você é graduada em Educação Física, você trabalhou também com centros de lazer, você falou que pesquisa parques, né, públicos. Eu queria começar por aí, então. Como é que você enxerga, assim, a importância, né, desses centros de lazer, dos parques, né, o esporte, para a educação de forma geral, não só das crianças, mas também dos adultos? Então, Fabiana, a conversa é um pouco longa e complexa, com vários encaminhamentos, né? Um deles é entender esses espaços aí, os parques públicos da cidade de São Paulo, como e de todas as cidades, né? Como espaços privilegiados para usufruto do lazer, enfim, da educação não formal, né? Então, eu acredito que seja um espaço de direito das pessoas, né? E que as escolas, as instituições, a educação formal também, ela tem muita responsabilidade, né, em tratar esse espaço quando a gente aborda a questão de cidade, a questão de onde as pessoas, os alunos, né, onde as pessoas vivem, onde as pessoas podem usufruir, né, da cidade. Então, acredito no parque como um dos veículos assim de uma educação também, né? Então, quando a gente fala que São Paulo é signatária das cidades educadoras, né? Então eu vejo os parques como assim lugares privilegiados para que a gente possa se encontrar, e quando a gente se encontra, ocorre a educação informal também, que é uma das mais legítimas, né, dentro das três educações aí que a gente tem, né, a formal, a não formal, e a informal. E eu acho que é um espaço privilegiado para que as escolas possam utilizar também, para que as pessoas possam utilizar livremente, né? Até trazendo um pouco de uma linha aí de pensamento que a gente tem na educação, que a gente fala hoje que o não formal
dentro das escolas, né? E o formal também fora delas, né? Então, são os lugares da educação, né? Então, eu acredito em espaços privilegiados. Agora, uma outra questão que está na pauta até da minha tese de doutorado é a questão da participação das pessoas. E hoje os parques públicos eles têm uma estrutura de gestão com foco no voluntariado, que são os conselhos gestores. E para participar dos conselhos gestores, inclusive, o escopo da minha tese é essa, né? As pessoas, a gente tem um esvaziamento hoje desses conselhos gestores, que é justamente a gestão participativa, quer dizer, a possibilidade das pessoas participarem das decisões do parque, né? E aí eu, né, como educadora, acredito que deva haver hoje, né, por conta da gente ter perdido aí em algum momento, né, esse desejo, essa motivação para a participação política, né, eu acho que a gente precisa encontrar hoje uma pedagogia para os conselhos gestores. Então, uma pedagogia para que as pessoas possam retomar aí a ideia de participação, né, e contribuírem. Então, quando eu disse, né, que tem vários encaminhamentos, a pergunta que você fez foi isso, né? Então, os parques como um espaço privilegiado e também essa possibilidade aí que a gente tem, a necessidade, na verdade, que a gente tem, né, de criar uma pedagogia para que realmente a gente possa contribuir um pouco mais com a gestão desses lugares, para que realmente eles sejam efetivos do ponto de vista da educação ambiental, do lazer, né, da educação formal e não formal, então, e por aí vai. Né? Conversa é longa. Conversa longa e boa, né, Rosângela? Conversa muito Muito boa. boa. Muito boa. Você estava falando, eu estava aqui pensando em algumas coisas, fazendo as anotações, você puxou uma questão da exploração, né? Exploração no bom sentido dos parques e da distância do conselho gestor. Acho que isso passa muito até pela falta do exercício da cidadania que nós temos muito forte, né? Então a gente evita de participar de alguns cenários e acaba deixando meio que delegando a responsabilidade para o setor público, né, para o governo de um modo geral. Você falou dos três tipos de educação, a formal, a não formal e a informal, né? Você poderia falar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre esses três tipos de educação, especialmente diferenciando a não formal da informal e como que Tá. isso pode ser utilizado dentro dos parques? Claro, quando a gente fala de educação, a gente fala de uma relação de construção de conhecimento e de aprendizagem, né? Então, quando a gente fala da formal, a gente está falando de uma educação que se processa dentro de uma instituição, né, regida por leis, por regulamentos, né? Então, basicamente, né, estruturalmente, a gente diz que é essa educação, mas que existem, né, teorias dizendo sobre, e que eu gosto muito, que é quando tem intencionalidades de ambos os lados. Então, quando a gente fala que eu entro numa escola, obviamente que é para estudar, construir conhecimento, aprender, enfim, né? E também a escola se propõe a isso, né? A ensinar, a desenvolver aí desenhos de ensino-aprendizagem, né? Então, ambas as situações, ambos os lados têm intencionalidades na educação, né? Quando a gente fala da não formal, a gente está falando dessa educação que ocorre, que é oferecida, né, na sua maior parte pelas organizações do terceiro setor, por exemplo, né, que são bastante legítimos, né, mas que as pessoas participam com desejo, às vezes, apenas de se distrair, ou porque admiram aquela prática. Então, o que a gente tem, que se processa muito por meio de oficinas, né, nas organizações do terceiro setor. Então, eu vou lá para a aula de violão porque eu gosto do violão. Então, às vezes, porque eu gosto de tocar, eu gosto de dançar, eu gosto. E aí eu tenho uma intencionalidade, mas no que se refere muito mais à diversão, né? E não a cumprir, talvez, ou receber um certificado, talvez alguma coisa nesse sentido, né? Então, tem uma intencionalidade pelo lado de quem oferece, mas não necessariamente tem a intencionalidade
do lado de quem oferta. Então, se a gente estava falando lá dos parques, se a gente hoje desenvolvesse uma programação, né, de uma ação programática de lazer, de educação ambiental, enfim, nos parques públicos. Então, entra quem quiser, vem quem quiser, e são as pessoas que estão impactadas de alguma forma ali, mas eu tenho uma intencionalidade. Quando eu defino essas oficinas dentro de um parque, eu tenho a intenção de levar as pessoas a algo que possa deslocá-las, né? Então, promover uma aprendizagem, promover uma mudança de comportamento. Então, eu tenho uma intencionalidade, mas as pessoas, elas têm, né, liberdade de entrar, sair, enfim. Agora, a informal é o nosso bate-papo aqui, né? É a conversa das pessoas. Então, inclusive nas organizações, né, nas empresas em geral, porque as pesquisas aí já mostraram para a gente, né, o quanto do relacionamento entre as pessoas, né, o quanto se promove a aprendizagem. Né? Então, dizem que é a mais efetiva, porque não tem intencionalidade nem de um lado nem do outro. A própria televisão, né? Então, estamos ali na frente da televisão, ela está ofertando várias experiências ali, visuais, auditivas e tudo mais, e ali se dá um aprendizado também. Né? Mas eu gosto mais dessa do encontro entre as pessoas, né? Dessa questão aí que eu não necessariamente estou ali conversando com outro, no grupo, porque eu quero aprender algo. E nem também alguém está emitindo algo porque quer me ensinar. Mas essa aprendizagem ela é muito fértil, né? Ela acontece. Né? É muito interessante. Assim, muito resumidamente, né? A gente não consegue... Ah, mas enfim, aprofundar em tá outras ótimo, coisas, mas assim. eu acho que já está um caminho para a gente começar a refletir e buscar, né, referências aí para aprofundar o assunto. Né? Com certeza. Obrigada, Alisson. E a gente pode também emendar, né, vamos falar assim, nesse assunto, na questão que você é coordenadora, né, da pós-graduação em jogos e gamificação. Onde entrariam os jogos aí? Onde você Bom, classificaria? então, jogo é a vida, né? Então, assim, se a gente for a fundo aí, a gente tem uma referência falando sobre jogo, né? E que é um livro muito conhecido para quem estuda essa área, que é o Homo Ludens, do Huizinga, Huizinga, como dizia o meu orientador de mestrado. Mas ele falava que jogo é cultura, né? É essa relação, né? Então, eu acredito que nessa história toda, já que hoje a gente vai falar de gamificação analógica, eu fico imaginando assim esses ambientes, né? Como a gente poderia talvez criar uma programação gamificada dentro de um parque, sabe? Mesmo que as escolas pudessem ir para esses espaços, né? Então, que é mais motivador, né? Do que um espaço que você tenha a liberdade, né? Você tem a sensação de liberdade, né? Dentro de uma cidade, né? Então, o parque ele traz um pouco essa sensação por conta desse contato com a natureza e tudo mais. Então, a gente gamificar esse espaço seria muito interessante. Quer dizer, é um insight que me veio agora aqui, porque é o que nos move aí na gamificação analógica, é justamente usar o potencial dos espaços ou dos objetos que eu tenho, né? Então, é muito interessante. Dá para a gente já assim, ainda não mencionei, né, na minha formação aí que eu falei que não era muito linear, mas eu trabalhei na gestão pública, né, na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação. Na época a gente utilizava muito, a gente tinha alguns projetos que a gente desenvolvia nos parques. E aí eu fico imaginando assim, né, tantas experiências que a gente desenvolveu lá, como a gente poderia ter gamificado. No entanto, eu acho que alguns elementos da gamificação a gente acabou desenvolvendo lá, sabe? Cooperações, competições, né? Enfim, né? Tudo dentro das possibilidades aí de uma programação de lazer e recreação. Quer dizer, a gente fico lembrando aqui, né, de alguns projetos que ocorreram e que é possível. Então, assim, às vezes a gente escolher um ambiente também que tenha esses atributos, né, de ser agradável, de ser já
um provocador aí de um sentimento de liberdade, talvez, seja interessante para a gente, não necessariamente dentro de um quadrado de sala de aula, né? Eu acho que eu posso ir para um pátio de escola, eu posso ir para o playground, eu posso ir para os parques, né? Nós temos muitas escolas hoje que estão ali coladinhas em parques, né? E eu tenho feito algumas pesquisas aí na área, e aí eu andei visitando alguns parques da cidade de São Paulo, na periferia, inclusive, de São Paulo. Então, escolas que têm muro, né, muros com o parque, né? Então, a possibilidade de utilizar esse espaço para levar os jogos, né, para levar a gamificação também, enfim, né? O jogo, com certeza, tenho certeza que os educadores aí que nos ouvem, eles em alguma medida eles devem utilizar já nas suas aulas, né, nas suas experiências, enfim. Não tenho dúvida disso, até porque os últimos tempos eles vêm provocando muito, né, essa a nossa habilidade, a nossa competência de transformar as nossas aulas, né, de mudar um pouco esse caminho, mudar, né, um caminho e fundamentado em teorias que a gente tem há 100 anos, pelo menos, né? Então, quando a gente fala que o Freire nos ensinava, né, ensinava as pessoas, né, caminhando pelas vilas, então, o que a gente está falando, né? De uma experiência, a gente está falando de escola viva, né? De algo que é epidérmico, né? Das pessoas sentirem. Então, o jogo, de alguma forma, é algo que sempre esteve aí dentro das teorias, né? Que a gente tem, as mais renomadas de educação, né? Então, eu acho que foi isso, né, Fabiana, que você me perguntou um pouco dessa essência do jogo e como que pode ser utilizado, né? Enfim. É, 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 pois não, Ô, Alisson. Rosângela, deixa eu te perguntar, fazer uma ponte aí nas duas respostas que você comentou, né? Você falou da educação formal e a não formal, a questão da intencionalidade, né? Ela tem que existir uma intencionalidade. E agora, quando você respondeu a Fabi, você citou a questão dos elementos dos jogos. Uhum, E você falou que muitos educadores já utilizam jogos dentro de sala de aula para atingir algum determinado objetivo, né? Para cumprir algum objetivo de aprendizagem. Por outro lado, nós temos aí educadores, né, professores que ainda enxergam os jogos muito como uma brincadeira e às vezes acha que ali está um momento muito mais de distração do que de passar alguma competência, de passar alguma aprendizagem, até porque nós temos muitos professores totalmente focados, né, a educação nossa, né, não os professores, mas a educação nossa de uma forma geral é totalmente conteudista, né? Então, muitas vezes a gente tem esse dilema que os professores se sentem desconfortáveis, por quê? Porque ele tem uma pressão externa pelo conteúdo, você tem os pais, os responsáveis, que muitas vezes acham que o professor está ali brincando e não está ministrando, não está passando o conteúdo. Eu gostaria que você comentasse para nós sobre esses elementos dos jogos. Quais elementos que os professores têm que ter uma grande atenção para que a aula deles seja uma aula que o uso do jogo seja bem efetivo na sala de aula dele, ou no espaço aberto, né? Igual você falou, a sala de aula não é, né, o espaço de aprendizagem não é apenas a sala de aula, né? Vai muito além disso. exatamente. Bom, outra pergunta bem bacana é que a gente precisa assim, de uns 3, 4 podcasts ainda para para falar, né? Mas vamos ver se eu consigo organizar aqui um pensamento sobre essa questão e que é ótima, né? Para a gente também refletir aí trazer para a reflexão dos nossos colegas aí que nos ouvem, né? Enfim, quando a gente fala de jogo, né? A gente está falando sobre o jogo, na verdade, ele implica já algumas habilidades cognitivas, aí, como a cooperação, a atenção, a memória, a decisão, né, o raciocínio lógico e a resolução de problemas também. Agora, eu costumo dizer o seguinte, que o objetivo de aprendizagem ele é soberano, né? Então, o professor precisa conhecer esses elementos do jogo no sentido de... Eu não estou falando da gamificação, né? Que ela tem outros elementos, né? Quando a gente fala de gamificação, a gente está falando que tem que ter um desafio, um prêmio, níveis, né? Tem toda uma outra estrutura. Agora, quando a gente fala do jogo como cultura e do jogo, né, a forma da gente utilizar
a gente tem que pensar nesses elementos aí que compõem, esses elementos que são habilidades, na verdade, né, que compõem o jogo. Então, eu olhando para o meu objetivo de aprendizagem, eu preciso entender se eu preciso, para eu desenvolver um objetivo de aprendizagem, eu preciso colocar o aluno na situação de aprendizagem com foco nessas habilidades. Então, se eu tenho lá por objetivo desenvolver o raciocínio lógico em alguma área, então eu preciso colocar o aluno, se eu for escolher um jogo para cumprir, né, esse objetivo de aprendizagem, eu preciso escolher um jogo que trabalhe, então, né, intensivamente a questão do raciocínio lógico, se é esse o objetivo de aprendizagem. Então, o jogo ele traz todas essas questões, ora, né, mais algumas habilidades, ora mais outras habilidades, de acordo com as escolhas que eu faço de metodologias, de recursos, de estratégias, né? Então, eu costumo dizer muito isso, essa questão assim, o quanto, antes de tudo, o objetivo de aprendizagem ele precisa estar claro. Então, quando eu defino um objetivo de aprendizagem, eu defino objetivos lá procedimentais, né? Conceituais também. Então, o que o aluno deve saber, né? Os procedimentais, né? Como ele deve fazer, né? E também o ser, né? Objetivos atitudinais. Então, quando eu escolho um jogo, eu preciso entender, dentro desse contexto dos objetivos de aprendizagem, né? Quais são as habilidades, né? Quais são as competências, na verdade, que devem ser desenvolvidas? Então, quais os jogos que, nesse sentido, colaboram, de fato, para esse desenvolvimento? Porque senão eu fico fazendo só o jogo, né? E que eu acho muito legal também, né? Do ponto de vista do lazer, a gente tem mais aqui jogar, a gente tem mais aqui brincar, mas ele acaba, quando a gente pensa nesse outro, ocorre a aprendizagem, mas o jogo tem fim nele mesmo. E quando a gente trabalha o jogo na educação, a gente está falando de uma forma, a gente está falando de uma metodologia. Então, quando a gente fala da aprendizagem baseada em gamificação, a gente está falando de uma metodologia ativa, né? Então, talvez um pouco isso, né? Jogos que, quando eu falo dos objetivos, por exemplo, atitudinais, talvez eu possa trabalhar com jogos que promovam mais a interação entre eles, né? Ou mais a cooperação também, e não a competição. A competição, ela não quero demonizar a competição, mas ela também ela tem o seu lugar, né? A competição ela não precisa ser vista só entre antagonistas, ela pode ser uma competição de você com você mesmo, né? De você alcançar metas, de você alcançar, né, pontos, enfim, né? Tem uma série de desafios, né? O desafio é uma coisa muito legal assim, na área de jogos, gamificação, porque é um nome que eu sempre dou assim para quando a gente trabalha com as metodologias ativas. Eu acho que quando você fala para a pessoa que ela está desafiada, eu acho que promove uma outra motivação para o engajamento, né? Então, é um pouco disso, né? Acho que é nesse caminho, Alisson. Para mim funciona, viu? Se você me desafia, eu vou querer te provar. Não, é muito bom, é muito bom. Eu sou dessas meio competitivas mesmo. Mas, Rosângela, você comentou sobre nos últimos anos, né? Vários professores acabaram usando gamificação, né? Devido à situação que a gente estava vivendo, né? Das aulas online, principalmente. Mas você comentou também sobre gamificação analógica, né? Então, eu queria saber mais detalhes sobre isso, ainda mais agora que a gente está em volta às aulas presenciais, né? Como é que vamos pegar assim, como é que funciona essa gamificação analógica, né? Os benefícios aí que a gente tem no processo de ensino e aprendizagem. É muito legal. A gamificação analógica é outra questão também que eu acho que tem vários caminhos aí para a gente refletir. A primeira, eu acho que até para a gente contribuir com os educadores, né, que
que nos ouvem, né, e que querem seguir esse caminho aí um pouco da gamificação, né, não só analógica, mas até também a digital. Primeiro, pensar primeiro que eu acho que a gamificação analógica ela pode ser um primeiro caminho para a gente começar a pensar em gamificação, né? É, eu vou dar acho que meu exemplo mesmo, o exemplo pessoal, né, que é de uma pessoa que não nasceu nesse século, né, e que usa a gamificação, né, invariavelmente nas aulas, né, porque eu dou aula de metodologias ativas, então eu gosto, né. Agora, eu não consigo gamificar, não é que eu não consigo por não ter habilidade, mas é porque das coisas que eu acredito, eu não preciso gamificar a minha aula do começo ao fim. Então, eu uso eventualmente, né, a gamificação para alguns elementos de uma aula. Então, avaliação, talvez, se eu uso uma sala de aula invertida, eu posso trazer a gamificação quando os alunos vêm e aí eles já tiveram contato com o estudo, com o conceito, com o texto, e aí quando chega na sala de aula, a gente gamifica aquela passagem ali do conceito para que a gente possa reativar, né, enfim, né, relembrar as coisas que eles leram, enfim, que eles tiveram contato. Então, eu diria que a gamificação analógica é uma forma assim elementar, eu diria, da gente começar uma gamificação na sala de aula, porque por várias questões. Primeiro, as habilidades do próprio educador. Então, eu estava falando do meu exemplo pessoal. Então, é claro, embora eu tenha um laboratório na minha casa, né, eu tenho 3 filhos que são gamers, meu marido também é, então, assim, eu vivo um pouco desse universo desde sempre, né? Só que a minha maior vivência, eu mesmo sendo protagonista, é com jogos de tabuleiro, né? Com as trilhas, adorava trilhas, né? Então, são jogos que, do ponto de vista do acesso, tanto no que se refere à questão da habilidade, né, dos professores, dos educadores em geral, porque eu costumo dizer assim, eu sou uma professora que usa gamificação, eu não sou um gamer que é educador. Né? A gente tem gamer que agora está buscando, por exemplo, esse curso que eu coordeno, eu tenho muito gamer que vem porque agora fala assim, Rosângela, eu preciso entender, eu tenho um empresário da área de escape room fazendo o curso, né? Vindo para o curso. Então, ele vem porque ele falou justamente isso, eu preciso entender um pouco mais sobre a educação. Então, não que eu não esteja, o que eu faço hoje, ele tem muita aceitação, mas eu preciso dialogar melhor com os educadores, eu preciso entender melhor, né, o que é isso da educação para melhorar, né, o desenvolvimento do meu trabalho, enfim, né, as coisas que hoje tem no meu portfólio, né? Os projetos, né? Então, eu diria que os professores, né, eles precisam dessa experiência, né, da gamificação analógica, né, em posse dos conceitos da gamificação, dos elementos que envolvem a gamificação, começar por isso. Então, o acesso desse ponto de vista, né, da habilidade, né, das habilidades que envolvem a gamificação analógica, porque pelo menos para os educadores, né, um pouco que estão há mais tempo aí na jornada, então eles teriam mais facilidade para começar a entender essa dinâmica da gamificação, utilizando elementos que já foram mais epidérmicos para eles, né? Que passaram um pouco mais pela vivência escolar também, quer dizer, né, eu tive na minha vivência escolar, né, os jogos de tabuleiro, né? Então, isso para a gente é muito interessante, né? Então a gente tende um pouco a reproduzir as coisas que a gente vivenciou, né? A gente constrói tudo isso de acordo com as coisas que a gente viveu. Por outro lado, a gamificação analógica, ela, então, por trabalhar com elementos que a gente pode adaptar em sala de aula,
né? Tudo que você possa imaginar, né? Até o próprio ambiente, você fazer um labirinto na sala de aula, físico, e até tem um exemplo que eu queria dar para vocês de uma produção que teve interessante. Então, desse ponto de vista, para as escolas que não têm o recurso tecnológico ainda, né? Ou também, eu não gosto de falar assim, é uma coisa ou outra, né? Só porque eu não tenho recurso, então eu vou usar a gamificação analógica. Mas é legal também a gente trabalhar com essas outras possibilidades, porque são possibilidades de construção da criatividade, né? Tanto dos professores quanto dos alunos, né? Então, e eu acho que é uma história que não vai terminar, ela não vai acabar um dia a gamificação analógica só porque a gente quer fazer resgate dos jogos de tabuleiro, enfim, né? Eu recentemente participei junto com os meus colegas, né, de uma vivência de metodologias ativas e a gente tinha que então a gente criou uma trilha, né? Então a gente tinha que trazer uma solução para a questão da gestão do conhecimento. E aí a gente criou uma trilha, então as cartas elas podem ser adaptadas para qualquer tipo de ambiente de acordo com a temática que você quer desenvolver, e aí tem o dado, né, que você joga para sortear as casas, e tem o prêmio no final, que é uma outra, né, que é uma vivência de um curso, era uma coisa assim, porque era gestão do conhecimento, né? E as cartas, elas dizem respeito às experiências, né, diversificadas em determinadas áreas para que a gente possa construir o conhecimento, porque o tema era a gestão do conhecimento, né? Então, a gente criou a gente primeiro prototipou, né, que a gente usou a sequência lá do Design Thinking para a gente prototipar, então a gente prototipou, e só o protótipo já daria para a gente brincar, né? Mas, veja, tinha um objetivo claro, né, que era a gestão do conhecimento, num grupo de professores, e o nosso desafio era tornar essa experiência o mais lúdica e mais ativa possível, né, que é a aprendizagem ativa. Né? Quando a gente fala das metodologias ativas, a gente não está falando do ativo do ponto de vista do professor, né, que ele tem que ser ativo o tempo todo. A gente está falando das metodologias ativas para promover uma aprendizagem ativa, né? Promover esse engajamento do aluno, protagonismo, né? Uma autonomia, enfim, né? Então, foi isso. E uma experiência que eu acho bem legal, né, falar para vocês aqui, foi, até surgiu o grupo, tem o LEO, que era um laboratório de estudos do lazer da Unesp, esse grupo de estudos criou web games com o corpo. Então, claro, antes disso, teve uma experiência aí, alguns educadores inspirados no quadribol do Harry Potter, né? Eles olharam, né, para o quadribol e trouxeram a experiência e fizeram o quadribol numa quadra, né? Numa quadra e, enfim, utilizaram o quadribol na aula, né? E esse grupo da Unesp, organizado pela professora doutora Gisele Schwartz, né, que é um renome aí no campo do lazer, inclusive, eles adaptaram vários jogos para todos os ambientes, então assim, deu até origem ao livro Web Games com o Corpo, né? E eles adaptaram, então, vários games, né, digitais para o ambiente físico, né, aqui, corporal. Então, eles fizeram trilhas, fizeram várias estruturas, né, construíram, né, produziram várias estruturas assim em termos de tabuleiros gigantes, né, algumas coisas assim, para então adaptar os jogos digitais. Então, qual que era a ideia? Eles viram, né, qual foi na verdade a motivação para essa construção? Eles olharam para os jogos, especialmente porque como eram as pessoas ligadas à educação física, eles olharam para os jogos digitais já, chegou num certo momento, né, se a gente olhar aí a história toda, né, do game, o game era muito visual, depois ele virou muito tátil, depois ele virou corporal, né, aquelas coisas de dança, né, no entanto, ainda não era suficiente para tratar a questão, por exemplo, para cuidar, né, de um fator muito significativo aí,
de risco, né, de saúde, que era o sedentarismo. Então, eles olharam, olha, ainda não é suficiente, porque a gente precisa de algo que realmente traga um pouco mais de acesso, né, promova mais o acesso às pessoas, né, a essa prática, que continue sendo lúdico. Então, assim, o fato de você também não depender, né, do digital. Então, eles fizeram essa adaptação, né, e deu muito certo, né, foi bem, então produziu. Eles têm os jogos que são adaptados, são indicados, né, para escolas, então todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino médio, e eles têm também para ambientes, áreas livres, como vocês já perguntaram, né, sobre a questão dos parques, então as possibilidades de trabalhar então web games com o corpo nos parques, né, nas áreas da natureza. Também fizeram uma outra coletânea de jogos adaptados, né, que os web games com o corpo, para o ambiente corporativo. Então, veja, né, da mesma forma que a gamificação, né, que os jogos em geral, elas entram agora em todos os ambientes que de alguma forma pensam na questão da educação, né, seja qual for, né, o tipo, como a gente já disse aqui, então é possível, né, adaptar a todos essa produção aí, foi bem interessante, né, e recentemente a gente teve aqui no Senac também uma professora que usa, bom, mas aí já não é a gamificação analógica, é que vou lembrando aqui das experiências, e aí é muito legal, a gente quer falar, né, para as pessoas como que é possível que todo mundo faça, né, que todos os educadores de alguma forma trabalhem, né, a gamificação na educação, né? Então, a outra foi uma adaptação que a professora na área de nutrição, ela usou o Scratch, né, que é uma plataforma, e aí ela adaptou um jogo para justamente o momento da avaliação, enfim, mas isso é uma história, a monografia dela é da Federal do ABC, e aí as pessoas podem procurar lá no curso de Tecnologia na Educação. Rosângela, foi muito legal a sua fala, assim, né? Você pega várias coisas, você trouxe exemplos para a gente, né? Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, a reprodução dos games digitais no ambiente analógico. E eu fiquei pensando aqui uma série de benefícios que isso traz, né? Primeiro, a questão que você já tinha falado, a questão do acesso. Você tem escolas que não têm acesso ao digital ali no horário dedicado à aula, e aí você pode reproduzir um game digital no analógico. Você tem outra questão, né, que passa aí por crianças, né, adolescentes, que é o excesso de tela, por exemplo. Os meninos muitas vezes já estão com a sobrecarga de tela, então você faz um jogo analógico, né? Eu não sei, e aí você pode comentar sobre isso, acredito eu, isso você confirma para mim depois, que os jogos analógicos, possivelmente, ele desenvolve mais as habilidades, as soft skills, né? As soft skills que a gente tanto fala, de colaboração, de liderança, de empatia. Acredito que isso seja mais explorado no analógico do que no digital. E outra coisa que você citou, né, a questão dos empresários, né, as empresas que fazem o curso de pós-graduação de vocês, porque os jogos são muito reproduzidos dentro das empresas também, né? Então, se a gente pensar, os jogos ele pega desde a educação infantil até para o resto da vida, né? Para toda a informação que vai, correto? Educação corporativa, né? Uhum. É isso mesmo, inclusive a educação corporativa, eu acabei de coordenar esse curso aqui, eu sou meio especialista em coordenação de curso, né? Aqui. Então, eu acabei de coordenar esse curso aqui, agora uma outra unidade nossa que desenvolve, né, estrategicamente, nós acabamos de formar uma turma de educação corporativa, e sim, nesse curso mesmo de jogos de gamificação, nós temos já uma aluna que ela viveu o treinamento, o T&D, ainda tem empresas que trabalham com T&D, né, e não exatamente educação corporativa, mas ela trabalhou um longo tempo, né, no treinamento e desenvolvimento de empresas, e hoje, e ela, inclusive, é educadora, né, deu aula, ela é da psicologia, então só que agora ela tem uma consultoria, então ela
ela falou assim: eu acredito neste caminho agora, eu venho fazer o curso porque eu quero, né, criar, né, um portfólio aí de serviços dentro da minha consultoria que possa, então, trabalhar a questão da gamificação nas organizações dentro das propostas de educação corporativa, né? Então, e nós temos, nesse curso mesmo que de educação corporativa, nessa pós-graduação, que nós terminamos agora, tem alguns, tem uma, né, na verdade, uma egressa que ela é designer, né, então ela já está muito atenta aí às soluções que a gamificação traz, e o contato que eu tenho também com professores, né, e que são professores que estão nas empresas, estão nas organizações, né, então que também são da área da tecnologia, da educação corporativa também, então eles usam muito, né, é uma solução que veio realmente trazer. Agora, você falou algo importante sobre a questão das soft skills, né, então eu concordo com você, Alisson, quando você fala que talvez a gamificação análoga. Eu ainda não fiz uma reflexão profunda sobre isso, mas você me trazendo isso, eu acho que eu acredito sim, porque as soft skills, eu acho que quando a gente coloca essa questão para o mundo digital, embora exista a possibilidade de eu me relacionar com o outro, então eu vejo, né, a gente quando faz jogos online, né, então a gente consegue interagir com outras pessoas que estão fora do Brasil, aqui, enfim, né, isso existe, né? Mas eu acho que as soft skills elas estão num lugar, né, que requer essa relação mais próxima das pessoas, né? Então, talvez realmente, né, a minha reflexão começou agora, talvez eu aprofunde aí um pouquinho essa ideia, mas você trouxe uma provocação boa aí para a gente pensar um pouco mesmo, né? Eu acho que aí eu volto naquelas questões, né? Sabendo primeiro o jogo, né, em si, sabendo que o jogo é um caminho, né, para desenvolvimento de memória, raciocínio lógico, mas também decisão, interação entre as pessoas, né? Então, assim, toda essa questão liderança, né? Então, eu acho que dá para a gente pensar um caminho aí. Né? O jogo por si, eu acho que sim, já, não tenho dúvida. Agora, pensar na gamificação mais a analógica do que a digital para o desenvolvimento das soft skills, talvez sim. A minha reflexão ainda não tenho nada aprofundado sobre isso. Não tenho nenhuma tese a respeito, mas eu acho que talvez é um ponto importante para a gente pensar. Né, e talvez equilibrar um pouco mais as experiências das pessoas quando é aquilo que eu disse sobre o objetivo da aprendizagem, né? Então depende muito dos objetivos e aí a partir disso é que eu vou escolher a metodologia e em que medida também, né? Porque às vezes a gente fica pensando, vou gamificar aqui essa oficina ou essa aula, né, e tudo mais. E às vezes eu sinto que a gente esteve, né, entre aspas, né, numa camisa de força, né, como disse um candidato ao curso, né, recentemente, ele falou assim, não, eu estou muito cansado do LGS, né, do lousa, giz e saliva, né, então eu acho que a gente teve muito, né, nessa camisa de força aí um pouco, né, do LGS por muito tempo, né, e depois a gente começou com o PowerPoint por muito tempo também, né? As aulas palestras, conteudistas, arará, né? Para ser disruptivo nessa trajetória toda, não foi fácil, porque até mesmo as pessoas, né? E principalmente eu trabalho com educação de adultos, né? Então, assim, as pessoas também não entendem, porque a vida escolar delas, né? Foi dessa forma. Então, às vezes, olha, assim, a professora só quer fazer brincadeira agora na sala de aula, né? Então, tem um pouco desse imaginário também aí, né? Mas aí eu acho também que os jogos, a gamificação, né, elas não podem criar outra camisa de força, né? Então, eu acho que esse equilíbrio de trazer, né, em alguns momentos, em alguns elementos de aula também, a gente não precisa ser
né, se sentir obrigado eu preciso ser disruptivo, então eu vou fazer a minha abordagem de uma maneira, eu vou apresentar o conteúdo de outra, e aí a gente acaba quase que especializando os alunos nas estruturas dos jogos e não exatamente na aprendizagem, né? Então, é o tal do equilíbrio, né? Que a gente precisa buscar dessas experiências aí, da maneira que a gente vai abordar, né? Mas sim, voltando às soft skills, né? Quando a gente fala que a gente trabalha, por exemplo, a cooperação, né, por meio da gamificação, quando a gente trabalha a questão da interação com o outro, da própria diversão, né, porque, pasmem, né, se divertir é uma competência, né, saber romper, né, e inclusive integrar um pouco o lúdico na sua vivência profissional, ela é uma competência importante, né? Hoje a gente tem vários estudos aí falando sobre isso, né? Que interessante, né? Que as pessoas como algumas pessoas podem ter perdido, né, esse desejo aí do lúdico, né, essa coisa lúdica do dia a dia, quando elas se sentem, por exemplo, entediadas no final de semana, ou entediadas porque elas estão em férias, né? Ai, não vejo a hora de voltar a trabalhar, né? Os workaholics, né, do trabalho, né? Enfim, então eu acho que é um pouco disso. Achei importante essa reflexão que você fez, Rosângela, do equilíbrio. E dando um palpite aí também na questão das soft skills, eu falaria, às vezes, a empatia, né? Às vezes, quando a gente está no presencial, a gente tem mais empatia do que quando a gente está numa tela. Eu acho que pode ser mais importante isso. Tudo bem que nos jogos é competição, é sangue nos olhos. Tô brincando. É competitiva, né? A gente poderia ficar refletindo muito mais aqui, né? Na verdade, mas a gente precisa finalizar nosso episódio agora. Então, no final, Rosângela, nossa convidada sempre deixa uma dica para os nossos ouvintes. E aí a dica é livre, né? Pode ser, sei lá, um livro, uma música, uma série, um filme, ou, como eu gosto de dizer, uma dica para a vida. Então, eu acho que você sabe que eu pensei nisso, né, Fabiana? Eu falei, eu preciso, se é uma coisa que eu preciso dizer nessa história toda, é como que eu me preparo para esse mundo e para todos os outros. Eu acho que um educador, né, para ele tem a questão de construir o repertório, né? E o repertório quando eu falo de metodologias ativas, né, quando eu falo, né, de uma aula gamificada, né, de aprendizagem baseada na gamificação ou nos jogos, né, e trazer o elemento lúdico e tudo mais, isso tudo requer a construção do repertório. E a gente constrói esse repertório por meio das vivências. Então, não tem outra forma, não é lendo um livro sobre gamificação, não é decorando quais são os passos de gamificar uma aula, não enfim, né? É com a nossa experiência, mesmo que ela seja uma experiência solitária, porque aí trazendo como exemplo, né, eu pego aqui o Teams, né, que é a plataforma, uma das que a gente usa hoje e aí eu fiz uma equipe que chama assim, Eu Mesma. E ali é meu ambiente de experimentar coisas. Eu coloco na tela, eu gravo, eu coloco aplicativos. Então, assim, eu acho que o que eu posso deixar hoje para esse professor ou esse educador, né, que está ouvindo a gente, é essa busca primeira. Né? Não adianta a gente querer adotar, eu uso coisas muito básicas para gamificação, a gente não precisa de plataformas caras e extremamente complexas, né? E também, então, a gamificação analógica traz essa facilidade para a gente, mas para eu saber construir tudo isso, eu preciso desse repertório, né? De vivenciar, de sair mesmo no final de semana, de fazer coisas que talvez eu não tivesse não tivesse colocado aí no meu roteiro, né? Mas visitar coisas na cidade, isso tudo ele promove depois insights para a gente.
né? Então, os professores, às vezes, vendo... eu falei aqui do quadribol, né? Então, olhando lá o quadribol do Harry Potter. Então, os filmes, né? Quando você fala dos filmes, adoro, né? Então, para a gente pensar nos jogos, né? Ver aqueles filmes lá do Sherlock Holmes, né? Que, que é a coisa da investigação, né? Eu gosto demais daquilo. Então, assim, da mesma forma que eu uso também para outras competências, para eu pensar os eventos, então eu acabo assistindo algumas coisas interessantes, eu também preciso assistir tantas outras, né? Histórias, né? Para criar narrativas, que também faz parte da questão do jogo. Então, eu acho que é isso, né? Provocar um pouco essa vida que é muito legal, uma vida cultural rica, né? E que com certeza vai contribuir aí para os insights na hora da minha elaboração aí e eu diria que a habilidade de lidar aqui com jogos, quando você faz o primeiro, né? Você começa a fazer outro. E hoje a gente está trabalhando muito com a autoria de jogos, né? A gente tem hoje no Facebook grupos, né? Comunidades imensas, né? De professores que estão criando coisas a todo instante, a todo momento, né? Isso tudo é construção de repertório, né? Então, acho que é isso, Fabiana. Eu super agradeço a oportunidade. Como eu disse, cada pergunta de vocês falaríamos aqui por horas, né? E mais outros momentos. Mas, enfim, é isso. Obrigada a você, Rosângela. Só a gente sabe como foi difícil a gente gravar esse episódio, né? Mas deu tudo certo e eu achei maravilhoso o episódio. Obrigada mesmo pela sua participação. É isso, Rosângela, foi muito legal o episódio. A Fabi falou, né? Eu desmarquei um dia, aí tivemos problemas com tecnologia no outro, enfim, foram 3 marcações para a gente conseguir gravar. E foi ótimo, e obrigado demais pela sua disponibilidade, né, pela sua atenção com a gente. Obrigado também a Dayana, que fez a intermediação para essa gravação. Muito obrigada, gente. Foi um prazer mesmo. E foi um verdadeiro jogo, né? Aqui a gente começar. Foi um jogo, foi uma trajetória aí, a gente Tipo teve uma isso. narrativa, eu tive uma competição aqui com as minhas questões, o desafio com as minhas questões tecnológicas, a hora funcionava, né? Olha só, né? A gente usa... Eu falei, mas não é possível, gente, a gente vai fazer um podcast sobre gamificação, tudo bem que é analógica, mas só por isso o negócio não quer funcionar.